Pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e hoje eu vou falar um pouco das minhas leituras do primeiro semestre. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa aí o seu like para me ajudar e se inscreva aqui no canal. E o primeiro livro que eu li no semestre foi O Retorno, de Nicholas Sparks. Eu gosto muito desse autor e acho que você já deve ter ouvido falar dele, mesmo que você não tenha lido nenhuma obra dele, porque é muito conhecido através das adaptações cinematográficas. Um exemplo foi o Querido John, que é uma obra desse autor e teve sua versão para o cinema. Bom, esse livro aqui, nossa, é maravilhoso, acho que é um dos mais recentes dele e conta a história do... Gente, eu esqueço o nome dos personagens, tá? Mas aqui a história é do protagonista, é um jovem de 32 anos, se eu não me engano, e ele retorna a uma cidadezinha onde morava o seu avô. Ele passava as férias durante a infância, né, com o avô, e depois que ele entra para faculdade, ele deixou mais de visitar a cidadezinha e ele retorna por conta do falecimento desse avô. E ele tem que ver todas aquelas coisas burocráticas e dar um destino para casa, que a princípio ele tenta vender a casa onde o avô morava. E aí ele acaba fazendo amizade com pessoas nessa cidade, ele conhece uma menina que é muito misteriosa, e realmente até eu fiquei com curiosidade de saber mais sobre essa menina, sabe? Uma menina que misteriosa, que não fala da sua vida, que ninguém sabe. É uma menina que chegou recentemente nessa cidade e que o avô dele ajudou ela. E ele tenta saber o porquê, até para entender a morte do avô dele, que ele teve um ataque no meio da estrada e ele fica pensando o que meu avô foi fazer naquela estrada, por que ele estava ali com aquela caminhonete dele naquela estrada. Então tem todo aí um envolvimento, um mistério que vai se desenrolando. Paralelo a isso tem ali um romance também meio que proibido, que não pode ir em frente. E aqui tem uma passagem do tempo, o livro começa falando sobre isso. Ele começa a contar que há 5 anos atrás tivesse uma história, aí vai contando e aí tu vai entendendo o que vai acontecendo e aí tem os desfechos, né, 5 anos depois. Muito bom, adorei. Nossa, é um daqueles livros que tu termina a leitura e fica pensando. Eu gosto muito desse autor. Bom, aí a minha próxima leitura, que eu também amo, é Outro Dia. Aqui é a história de Rhiannon, a versão de Rhiannon. Esse livro é o mesmo de Todo Dia e Outro Dia, na verdade, são a mesma história. A diferença é que Todo Dia é contado pela versão do protagonista e o Outro Dia é contada pela Rhiannon. Rhiannon é a menina na qual aqui o personagem do primeiro livro se apaixona, que é a história de A. A é um ser que não possui corpo, ele só tem uma consciência e todo dia ele acorda num corpo diferente, pode ser num corpo masculino ou feminino. Ele só tem a consciência, ele sabe que sempre no dia seguinte ele vai estar num corpo diferente, em pessoas diferentes, histórias diferentes, vivências diferentes, mas ele não tem o corpo. Ele não sabe o porquê disso, até que ele encontra Rhiannon e tudo muda, porque é a primeira vez que ele tem um vínculo com alguém e que ele quer ter a história com alguém. Então, a partir do momento que ele conhece ela, ele todo dia dá um jeito de procurar ela, até que ele conta a verdade para ela, e é lógico que ela não acredita, ela fica... Já pensou a gente se deparar com alguém que não tem corpo, só tem uma consciência, e todo dia tu vai encontrar aquela pessoa, só que em corpos diferentes, é muito complicado. E é muito legal ver a história dela, as reações dela, os pensamentos dela, os sentimentos dela em relação a essa história. Eu gosto muito dessa história, eu gosto muito desse livro. Terminei ele assim com o coração na mão, chorando, porque ele termina, parece assim que vai ter uma continuidade, mas eu acho que não, até porque já tem um bom tempo de publicação esse livro, mas eu amo muito. Então, se você ainda não viu, eu aconselho a ler.
E outro livro que eu li foi essa coleção, mas eu li primeiro esse, A Princesinha. E eu quero mostrar pra vocês, ele é capa dura, a capa é linda, essa ilustração. As folhas dele são bem diferenciadas. E dentro dele, até marquei aqui para vocês verem, tem ilustrações em meio às páginas, tem várias. Marquei essa outra aqui também, da Princesinha, e veio com esse tipo um cartãozinho que dá pra você colar, ou se você presentear, dá pra você também colocar um papelzinho e colocar uma dedicatória. E a Princesinha, ela é uma menina muito positiva, que ela vê a vida de uma maneira muito diferente, sempre com positividade, sempre com alegria. E ela nem imagina que a vida dela vai dar uma reviravolta, vai mudar para pior, mas ela não perde a essência dela de menina sensata, de fé. Ela tem uma fé, ela tem uma positividade, ela acredita muito no coração e na bondade, e ela não perde isso, nem mesmo quando ela passa um dos momentos muito difíceis da vida dela. É uma história que te faz pensar, que te faz refletir, que realmente, se você encarar a vida de uma maneira mais positiva, de uma maneira mais com fé, você acaba enfrentando as diversidades e é muito mais fácil. Então é uma mensagem e uma história para você ler como seu filho, um adolescente, e poder refletir sobre as questões da vida. Isso que é bom numa leitura, não só você ler uma história, mas você poder refletir e trazer isso para o seu mundo real, para sua vivência, para o seu dia a dia. Depois dele eu li A Princesa e o Goblin. Confesso que eu não gostei muito, eu achei uma história um pouco morna, que conta a história de uma princesinha também, que vive que é filha do rei e que vive com as babás, com as amas, com os criados, e existe umas criaturas que vivem no submundo, que é dentro das grutas por baixo da terra, e essas criaturas são deformadas justamente por viverem na escuridão. São totalmente diferentes dos seres humanos. E tem toda uma lenda em volta desses goblins, né? E eles querem dominar o mundo superior, que é o mundo lá da terra, o mundo de fora, né? Do subterrâneo. É do mesmo estilo, né? Da Princesinha. Também separei aqui algumas figuras. Também ele é capa dura, muito bonito, muito bem elaborado. As bordas dele são azuis, fica muito lindo esse contraste. Tem aqui também ilustrações. Também possui um cartãozinho, igual ao outro. Muito bem feito, as letras são de um tamanho médio, ótimo para ler. Para você ler, porque leitura para mim não tem idade. Pode ter uma idade mínima, dependendo da história, para o entendimento. Mas esse livro aqui, que pode ser considerado infanto-juvenil, um adulto pode ler e vai até entender melhor as entrelinhas, as reflexões que você encontra neles. E essas foram as minhas leituras do primeiro semestre. Poderia ter sido maior, mas devido ao tempo e a correria do dia a dia, às vezes impede com que a gente faça mais leituras, né? Mas espero que você tenha gostado. Não esqueça de deixar o seu like aí pra mim, que vai me ajudar muito. E eu vejo você no próximo vídeo.